Bem-vindos ao Direto da Redação. Eu sou Alexandre Pucci, repórter da Carta Capital, e hoje nós recebemos aqui Eduardo Moreira, que é professor, comentarista econômico, escritor. Esqueci alguma coisa, Eduardo? Não, um peregrino aí do conhecimento, né? Muito obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado a vocês aí pelo convite. O Eduardo é autor do livro Que os Donos do Poder Não Querem Que Vocês Saibam, que conta um pouco os bastidores do mercado financeiro. O que levou você a escrever esse livro, Eduardo? Você sabe que a história desse livro tem a ver com um momento super difícil pessoal, né? Eu fui fazer uma cirurgia, era uma cirurgia simples assim, e a cirurgia não deu certo. E a cirurgia acabou tendo uma complicação enorme que me fez ficar internado mais de 15 dias, assim, num sofrimento muito grande, tomando morfina, perdi 12 quilos em uma semana, eu achei que ia morrer ali, né? Um dos momentos mais difíceis que eu já passei. E quando eu estava no auge daquele caos, eu recebi uma ligação da pessoa que trabalha na minha casa comigo, e ele falava que a filha dele, de 12 anos, estava com apendicite e estava indo para o hospital, porque ela estava com muitas dores, não sei o quê, e ela ia ter que se tratar, ia ter que operar e tudo, falando que ele não ia poder vir trabalhar no dia seguinte. Eu ali naquele caos do hospital falei, claro, cara, vai cuidar dela, pelo amor de Deus, vai cuidar da tua filha, a coisa mais importante da vida são os filhos da gente, né? E aí ele foi para o hospital e eu lá estava no Sírio-Libanês, né, que é aquele luxo cheio de médicos, enfermeiros, TV de plasma, aquela comida que você escolhe o tipo que você quer, e eu em contato com ele para saber da filha dele. E ele passou 4 dias e 4 noites sentado naquela cadeira azul de plástico no hospital, com a filha dele numa maca, sentindo dor, esperando ser atendida com apendicite. E aí no meio daquele sofrimento todo, eu acho que o sofrimento tem um papel importante na vida do ser humano, né? Ele faz você meio que se fechar, refletir sobre um monte de coisa que em outros momentos você não teria esse tempo para poder refletir. E eu falei, caramba, olha onde é que eu tô, né? Eu tô com, aqui 10 enfermeiros, enfermeiras, médicos, um monte de exame. Apesar do sofrimento que eu tô sofrendo, da dor que eu tô passando, olha a estrutura que eu tenho. E aí eu falei, quem é que tá pagando isso tudo? Porque eu não tô gastando um centavo. É o meu seguro-saúde. Eu falei, mas quem é que paga o meu seguro-saúde? Foi a empresa onde eu trabalho. Eu falei, mas será que é empresa mesmo? Ou isso é um dos custos que a gente tem, que a gente coloca nos nossos produtos, e aí o nosso cliente, quando compra o nosso produto, ele paga isso pra gente. Eu falei, a gente já calcula quanto tem que custar o produto para dar lucro com esse custo dentro. Eu falei, então quem está bancando isso é o meu cliente. Aí eu falei, e quem era um dos meus clientes? Esse cara que trabalhava comigo. E eu falei, seguindo o dinheiro do começo até o fim, eu vejo que quem está bancando esse meu luxo é uma pessoa, ou uma classe, ou um grupo, que eu, como classe ou grupo do lado de cá, sou completamente insensível ou não dou o direito a ele de ter o mínimo de qualidade de vida, exigindo dele que banque essa minha qualidade de vida, esse meu luxo. Eu falei, tá tudo errado, só que eu só consegui ver isso quando eu segui o dinheiro do começo até o fim. E aí eu passei todos os outros dias ali, naquela internação no hospital, pensando e fazendo o caminho de tudo, fazendo o caminho dos impostos, fazendo o caminho do capital na educação, na saúde. E aí foi como se eu tivesse meio que saído da Matrix, né? Naquele filme visto. Falei, caramba, mas é muito mais simples do que eu imaginava. Existe uma máquina enorme de desigualdade que eles não ensinam na faculdade, que eles não ensinam nos lugares onde você trabalha. E o negócio ficou muito claro para mim, eu comecei a gravar esse livro no meu celular. E aí fiz esse livro todo gravado no celular enquanto eu estava no hospital. No final, a filha dele ficou bem, a filha dele está bem hoje em dia, mas foi um momento assim meio que de revelação para mim desse mundo que eu não conhecia fora da bolha, né? E naquela época você trabalhava em banco? Trabalhava em banco, era sócio de um banco. E você acha que esse mercado não tem acesso a essas informações de desigualdade ou tem e não Esse quer? mercado vive num show de Truman, né? Esse mercado vive numa bolha onde você... É quase que uma seita, onde desde o momento em que você entra, você é doutrinado de uma forma assim muito
fria, muito insensível, muito supostamente racional, né? Eu digo supostamente porque muitas vezes você acha que você está sendo racional, acreditando em coisas que são absolutamente irracionais, né? Então é um mercado que realmente ele vive um mundo à parte desse mundo real, assim, né? Mas não tem nem noção disso. Ele, mas eu ajudo, né? Eu contribuo com várias ONGs, eu faço uma doação todo ano, eu me visto de Papai Noel, eu vou lá na Páscoa, entrego ovinhos de chocolate para umas crianças, posta nas redes sociais foto, né? Fazendo, sei lá, algum ato de caridade, assim, e o cara acha que ele está realmente contribuindo, que ele conhece a miséria brasileira, porque ele foi lá na comunidade carente e entregou um ovo de Páscoa, então ele conhece a miséria, ele conhece os problemas sociais brasileiros, né? E assim a vida vai sendo tocada, né? Então você foi minoria dentro desse meio que teve esse despertar. Sei nem se dá para chamar de minoria, né? Porque, assim, enfim, eu conheço poucas pessoas que tenham feito esse caminho contrário, né? Eu conheço muitas pessoas que fizeram o caminho de entrar nesse mundo, de vir de uma situação de injustiça social, de vir de uma situação de pobreza e entrar nesse mundo que é esse mundo sedutor, né? Esse mundo que tem essa luzinha que te atrai, né? Uma vez eu ouvi que a palavra Lúcifer vem de luz, né? Que é a luzinha que te traz para perto, vem cá, olha só, e etc. E quando você chega lá, você não olha para trás, né? Pelo contrário, você ainda usa o seu passado remoto, que você nem se lembra, que nem afeta mais a sua vida, seu dia a dia, suas escolhas, você usa ele para legitimar aquilo que você vive hoje e a injustiça que você ajuda a cometer. Então é aquele cara que fala o seguinte: não, eu sou a favor do livre mercado, eu sou a favor desse capitalismo competitivo e eu posso falar isso porque eu era pobre quando eu era mais novo e eu venci. Então você ainda usa, você não só se torna uma pessoa extremamente insensível, uma pessoa fria, uma pessoa que se aproveita dessa desigualdade, como você usa de uma maneira leviana, de uma maneira maldosa e cruel, esse passado que você teve, não para te ensinar, mas para legitimar esse comportamento cruel que você acaba tendo, né? Isso tem. Agora, pessoas que saem dessa situação privilegiada para sair, se expor e falar o seguinte: cara, isso tudo é um absurdo. Isso aqui é o seguinte, isso aqui é o problema. Porque é verdade. Isso assim, quando a gente olha o mercado, como a gente chama hoje em dia, não é que o mercado pode ou não pode ser solução. A gente tem que encarar que do jeito como ele está estabelecido hoje, o mercado é o problema. É daí que vem a nossa desigualdade. Então, foi um caminho que eu fiz meio solitário, assim, né? É claro, deve ter outras pessoas que seguem esse caminho, etc., mas para mim a sensação foi de ser um caminho muito solitário. É ainda uma solidão muito grande. O mercado ele vem, né, fazendo pressões para aprovar a reforma da Previdência proposta pelo presidente Jair Bolsonaro. Como você avalia essa proposta e para você qual seria a solução? Primeiro é o seguinte, essa proposta ela é um desmonte da nossa previdência social e um desmonte mais do que isso, da nossa seguridade social. A Constituição de 88 vem e propõe um pacto social num país que vinha de uma ditadura militar e um país já muito desigual e um país desigual não só entre classes, mas desigual geograficamente, desigual em oportunidades para as crianças serem educadas, para as pessoas terem acesso ao sistema de saúde, todo tipo de desigualdade você pode imaginar. Trabalhador do campo vivendo em vários lugares um regime de semi-escravidão ainda. Aí vem a Constituição e fala o seguinte: olha, vamos propor um pacto social? E nesse pacto social é o seguinte: a gente tem que garantir para as pessoas, quando elas não têm mais a capacidade de oferecer a sua força de trabalho para poder gerar riqueza, a gente tem que garantir alguma maneira de elas poderem sobreviver com dignidade. Porque é isso que a assistência social, a previdência social e a saúde fazem. Pensa bem, num país que tem os meios de produção e as terras tão concentrados como o nosso, quando você não é dono desses meios,
ou seja, quando você faz parte da maioria, a única maneira que você tem de sobreviver é oferecer o seu esforço para essas pessoas que detêm esses meios te darem uma migalhazinha, você ficar com essa migalhazinha, conseguir sobreviver, e o resto você usa do teu esforço, da sua capacidade para gerar riqueza para ele acumular. É assim que funciona o nosso sistema. Mas e quando você não tem nem esse esforço mais? Porque você ficou inválido, porque você ficou maluco, porque você ficou mais velho e não tem mais a força física para fazer. E quando acontece isso? Você vai sobreviver de quê? Você não tem nem o meio de produção, nem a força. Ah, vamos fazer assim, vamos proteger essas pessoas. Vamos dar um mínimo de qualidade de vida para elas. E aí cria-se a Seguridade Social, que engloba esses três. Mas quando cria-se a Seguridade Social, ali no artigo 194 e no 195, você fala o seguinte, você vai ter a diversidade de financiamento. Ele vai ser bancado diretamente e indiretamente através de impostos que o governo vai recolher, vai ser através do empregado, vai ser através do empregador, daí a diversidade de financiamentos. E aí no 195, no artigo 195 da Constituição, ele vai lá e define. Ele fala o seguinte, vai ser através do quê? De quais contribuições? Contribuição sobre o faturamento das empresas, sobre o lucro das empresas, vai ser a contribuição do empregado, do empregador, concursos, sorteios, você tem tudo lá escrito direitinho. E aí a gente vai lá e cria essas contribuições. Contribuição para o financiamento da Seguridade Social, COFINS, que é uma coisa mais explícita de para que é essa contribuição. Contribuição social sobre o lucro líquido, que é uma coisa mais explícita do que essa. Aí a gente cria todo esse mecanismo. E é um mecanismo que vem funcionando super bem. Por que vem funcionando super bem? Quando você olha para os idosos no Brasil, eles vivem num país muitas vezes menos desigual do que o país que a gente vive aqui. A desigualdade entre os jovens do Brasil é uma das maiores do mundo. A desigualdade entre os idosos no Brasil é uma das menores da OCDE. Como é que pode isso? O que consegue fazer esse milagre da taxa de pobreza ser tão menor na velhice? Não é só porque os pobres morrem ao longo do caminho, que é um pedaço da explicação. Mas o principal motivo é o seguinte, é o nosso sistema de seguridade social. Aí você chega para essa Seguridade Social, que é uma das poucas coisas que funciona no nosso Brasil, e que, é claro, tem os seus defeitos, tem os seus ajustes para fazer, e você fala o seguinte, cara, tem um outro problema enorme aqui no Brasil, que é o seguinte, tem uma turma muito pequena em tamanho de número de pessoas, mas muito grande em termos de importância no país, que detém a dívida toda brasileira. Se você for olhar a dívida pública brasileira, mais ou menos, grandes números, 25% na mão dos fundos de investimento, 25% na mão dos fundos de pensão, 25% na mão dos bancos, 10%, 12% na mão do investidor estrangeiro. E quem tem dinheiro nesse fundo de pensão, quem tem dinheiro nos fundos de investimento, são as pessoas só as mais ricas, né? O mais pobre não tem poupança nenhuma. Aí você pega esse dinheiro que são, sei lá, 90% quase da dívida pública, na mão de meia dúzia, e esses caras falam assim, calma aí, eu vivo disso. Eu vivo dos juros que essa dívida paga. Eu vivo da renda que esse negócio paga para mim. Eu tenho que garantir esse negócio, eu não sei fazer nada. Eu não sei botar um tijolo em cima do outro, não sei plantar um alface. Qual a profissão da moda depois da década de 80, década de 90, quando o neoliberalismo toma conta e você afasta cada vez mais os donos dos meios de produção do processo produtivo? Administração. Nada contra a administração. Mas olha só, olha o nome. O que você faz? Eu administro. Eu dou ordens. E, eu falando isso, obviamente, vai um monte de gente aí gritar e reclamar. Não, mas eu sou engenheiro de produção, então eu estudei administração. Eu sei do que eu estou falando. Aliás, minhas notas em engenharia de produção são notas muito boas. Meu currículo as pessoas podem ver se quiserem, não tem problema, né? Que tá com essa... meu currículo não pode ver. O meu, se quiserem, pode ver. Eu permito que as pessoas vejam as suas notas. O meu currículo. Né? Tenho um orgulho danado. E não tenho nada contra quem tirou notas ruins. Porque tem pessoas que tiraram notas ruins e são absolutamente geniais e usaram as notas ruins para aprender. Porque o erro na vida faz a gente aprender. Né? O acerto muitas vezes não faz. Mas aí você chega... para garantir que essas pessoas que detêm essa dívida recebam o dinheiro que elas querem receber sem trabalhar, o tal do rentismo, tem que vir de algum lugar. Porque riqueza não aparece aqui
sem sumir daqui. Quando a gente pensa em dinheiro, a gente tem essa ideia, né? Dinheiro pode aparecer aqui, não precisa sumir de nenhum lugar, né? É só crescer o bolo. Tem aquelas frases, que é a frase do Delfim, né? Tem várias que dizem que é do Delfim, eu nunca ouvi mas eu acho que é do Delfim mesmo, do Delfim Neto. Vamos crescer o bolo, não tem que tirar daqui para pôr pra cá. Não tem essa. Que é o que você fala no seu livro de dinheiro ser limitado. Né? A quantidade não. O dinheiro é ilimitado. O dinheiro você pode construir 10 casas da moeda e botar para imprimir. Agora a riqueza, ela é limitada. E a riqueza é o que lastreia o dinheiro, lastreia uma economia. E essa riqueza, ela é limitada. É claro que ela cresce todo ano e ela é consumida todo ano. Então você tem um jogo do que tem, do que gera e do que é consumido. Mas esse conjunto, ele é limitado. Então se para vir um monte para cá, tem que sair um monte de algum lugar. E de onde é que você vai tirar um volume tão grande como é esse bolo aqui do Brasil? Aí você vai usando a criatividade ao longo do tempo. Lá atrás eles falavam, vamos fazer o seguinte, vamos privatizar. Por quê? A gente tem que privatizar para diminuir essa dívida pública. Privatizou, diminuiu a dívida pública? A dívida pública explodiu. Mas já privatizou. E as empresas que a gente privatizou foram parar na mão de quem? Dos mesmos donos da dívida pública. Foi tudo parar para lá. E aí hoje o que a gente está fazendo é isso, um desmonte dessa seguridade social, para bancar essa dívida pública. Então, assim, para resolver o problema da crise financeira, qual seria a solução? Em primeiro lugar, é o seguinte, o Brasil tem que crescer. Para crescer, não existe outra maneira senão investir. Isso é um conceito que as pessoas têm que ter claro na cabeça. Para crescer, precisa investir. O que isso quer dizer, voltando para aquele papo de riqueza que a gente falou? Para você gerar uma riqueza nova, você tem que abrir mão hoje de uma riqueza que você tem. Não existe gerar uma riqueza nova sem abrir mão de uma riqueza que você tem. Eu quero ter uma espiga de milho, eu tenho que colocar um grão de milho. Mais o meu esforço, mais água. Então essa riqueza toda que eu tinha, eu abri mão dela hoje, para daqui a um mês ter essa espiga de milho, que é muito mais do que isso, correndo o risco de não dar certo. Então sempre. Agora, e essa riqueza que você gera é o que a gente chama de crescimento. Esse investimento, ou seja, esse abrir mão de riqueza pode vir do poder público ou da iniciativa privada. Qual o grande problema no Brasil? A gente chegou e falou o seguinte, além de endividar todo o Estado, endividar com quem? Com essas pessoas que são os donos do meio de produção, são os donos das terras, são as pessoas mais ricas. A gente chegou para garantir que o Estado não podia investir, falou o seguinte, olha, além de você ter todo esse endividamento, eu proíbo você de gastar mais dinheiro do que você gastou nesse ano que você não gastou nada. Como é que se chama isso? A Emenda Constitucional 95. Você pega um ano de crise, onde o Brasil viveu uma situação onde não pôde investir, onde o Brasil viveu uma situação de decréscimo do seu PIB e tudo isso, fala assim, vamos congelar os gastos do setor público aqui, por 20 anos. E aí a gente chega agora nessa situação. Mas vem cá, a gente tem que crescer. Aí a gente volta, para crescer tem que investir. Mas só tem 2 pessoas para investir, uma delas morreu. Sobrou quem? A iniciativa. Ficou até feio o negócio que eu falei, sobrou quem? A iniciativa privada. Foi 100% sem querer esse negócio, né? Sem nenhuma maldade. Mas só sobrou a iniciativa privada. Só sobrou a iniciativa privada. Aí a iniciativa privada, sabendo que depende dela, o negócio fala assim, opa. É isso? Vocês são reféns da minha capacidade de investir? Então é o seguinte, malandro, é com as minhas regras. E as minhas regras são o seguinte, eu quero pagar menos imposto. Minhas regras são o seguinte, eu quero menos encargos aqui pros trabalhadores, que eu pago para os meus trabalhadores. Eu não quero pegar dinheiro meu para juntar numa previdência social dos outros. E eu quero que a dependência dessas pessoas, que são as mais pobres, que não têm os meios de produção, em relação a mim, seja cada vez maior. Para elas trabalharem sempre nas regras que eu estabeleço. Então, por exemplo, esse negócio de aposentadoria, eu quero que esse cara, ele para sobreviver, ele tem que trabalhar até o último dia da vida dele. Não quero que esse cara se aposente. E aí, quando todas essas condições estão cumpridas, esse cara já está no poder porque a população deu o poder para ele, porque ela olha para o Estado, ela personifica o Estado e acha que o Estado é um incompetente, como se o Estado... Ó, o Estado de camisa verde andando... Não tem o Estado. O Estado é um grupo de pessoas que representam um grupo de pessoas. E ele, o cara bem-sucedido, rico, as pessoas olham e falam, eu vou pegar o bem-sucedido rico e botar no Estado, no lugar do Estado, né?
para ele fazer o Estado ganhar esse dinheiro todo. Como se existisse isso, né? Como se o dinheiro todo que ele ganhou não viesse ou dele, ou do que juntou de todo mundo, que é o que a gente junta lá no poder público, no Estado. E aí esse cara assume o poder, aí ele começa a investir, que é o que a gente está tendo até um pouco agora e vai ter mais assim, né? O empresário grande, esses grandes empresários, eles vão com os banqueiros, eles vão começar a investir. Claro que eles vão começar a investir. Mão de obra está mais barata do que nunca. Não tem direito nenhum. Ele não tem que pagar os encargos. Então é hora dele investir. Aí a gente vai ter essa falsa sensação, as coisas vão piorar antes de melhorar. O que vai acontecer? O governo Bolsonaro, ele vai voltar a ganhar popularidade. Infelizmente vai ganhar. Por quê? Porque esses empresários vão investir, quando investirem, vão começar a gerar alguns empregos. As pessoas, pô, tá vendo, tá melhorando a economia. A bolsa vai subir, porque o valor das empresas vai aumentar. Bolsa subir quer dizer que a economia está indo bem? Claro que não. Claro que não. Pode ser, mas não necessariamente. Olha só, em 2017 os bancos mandaram embora 20 mil pessoas. Você acha que o preço das ações dos bancos caiu ou subiu? Subiu. Os bancos tiveram lucros recordes. Mandou 20 mil pessoas embora e a ação subiu. Aí estão ajudando a economia? Ajudando como? Mandando 20 mil pessoas embora? Mas você acha que o Estado ele deve interferir nas decisões econômicas? Totalmente. Totalmente. Eu não tenho a menor vergonha de falar isso. De que forma? Primeiro, ele deve colocar limites. Ele deve colocar limites e deve ser o agente redistribuidor de riqueza. O agente redistribuidor de riqueza não é o tal mercado. O sacro mercado, como muitas pessoas acham. Quer ver um exemplo legal? Pega, o homem resolveu recentemente criar um ambiente onde as barreiras foram quase todas destruídas. Onde todo mundo podia ter acesso a um preço muito baixo, a mesma capacidade de construir, a mesma capacidade de ter ideias, a mesma capacidade de negociar os seus produtos. Independente de você estar saindo de uma garagem de casa ou de você estar num escritório com ar-condicionado, com terno e gravata. Qual foi esse ambiente? A internet. Que é um ambiente mais democrático, onde o mercado poderia funcionar mais sem barreiras do que a internet? Não tem. O que aconteceu quando botou-se o mercado para funcionar de maneira soberana na internet? Não existe um território mais cheio de monopólios do que a internet. Rede social de negócios, monopólio do LinkedIn. Rede social de amigos, monopólio do Facebook. Troca de negócios e vendas, monopólio do Mercado Livre, se é novo, monopólio do OLX, se é usado. Monopólio, 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 monopólio. Ah, mas cadê o mercado que vai fazer que quando é monopolista surge o outro? São essas lendas que a gente acaba acreditando. Se fossem, ao invés de sites, se fossem pessoas, haja cemitério para tanto morto, né? Porque é isso mesmo, se o mundo digital fosse um mundo de pessoas ali, ia ter que ter cemitério para botar tanta gente morta. Tinham sobrado vivos 6. Então a gente tem que parar um pouco com essas noções que a gente tem, que a gente recebe como dogmas, que são essas noções, o mercado ajusta tudo. Ontem eu vi um cara falando, não, cara, deixa o capitalismo funcionar. Deixa o capitalismo funcionar para quê? Para a gente ter... Porque se você for imaginar, os donos, essas famílias donos de bancos do Brasil, são como se fossem Facebooks. Né? A gente tem no Brasil o Facebook dos bancos, os 2 Facebooks dos bancos. Aí o que o Estado pode fazer? O Estado pode chegar e falar assim, mas calma aí, eu tenho 2 bancos aqui e eu ainda tenho a caneta na mão. Então não vai ser assim. Mas você vai estar interferindo. Vou estar interferindo. Eu vou estar interferindo, fazendo com que haja limite nesse monte de riqueza que você gera, para cair um pouco de riqueza para os outros, que partem de um ponto diferente do seu, ou que não têm até a mesma capacidade que você tem. Às vezes são pessoas ou mais fracas, ou que sejam menos inteligentes, ou com menos vontade de trabalhar. Tudo bem, mas essas pessoas têm que sobreviver também. Essas pessoas têm que sobreviver também. A frase do ministro Paulo Guedes outro dia, que ele falou o seguinte, não, nós vamos dar assistência social, ajudar quem nos acompanhar trabalhando. O que ele está falando? Está falando o seguinte, que se não trabalhar do jeito que ele define como é o mínimo digno de um homem, o cara é um vagabundo e tem que morrer? Que maluquice é essa? Que
Que mundo é esse que a gente está vivendo? Isso é um mundo doente. Isso é um mundo doente, é um mundo desumano. Sim, mas muitas pessoas que defendem o liberalismo, defendem essas políticas que o governo está propondo, falam que se o Estado interferir na economia, os investidores vão embora. Vão abandonar o Brasil, aí ninguém vai querer investir mais. Vão abandonar todo o minério que o Brasil tem, um dos países que mais tem minério do mundo. Vão abandonar toda a água potável que a gente tem no país, que não tem em nenhum outro lugar do mundo. Vão abandonar todas as terras que a gente tem, que são uma das melhores do mundo para você plantar. Vão abandonar a costa brasileira, que é uma das maiores costas do mundo. A riqueza está aqui, ninguém vai abandonar. Claro que não. Claro que não, isso é uma balela, isso é uma mentira do mundo. A riqueza está aqui. O cara vai para onde? Vai para Singapura? O cara vai para Costa Rica? O cara não vai, porque ele sabe que a riqueza que ele tem como gerar, o know-how que ele tem que é útil, é aqui no Brasil. Então esse papo de que o dinheiro pode até ir para fora do cara. Por quê? Porque o cara vai deixar o dinheiro nos Estados Unidos rendendo, mas esse dinheiro já não ajuda nada, cara. Esse dinheiro que é o dinheiro que o cara tem de sobra poupado, esse dinheiro não ajuda nada, é um dinheiro que está parado, comprando título público, vivendo de juros, que é pago pelo imposto das pessoas mais pobres do Brasil, que tem uma das maiores cargas tributárias sobre bens e serviços do mundo, que é o que ataca ali a população mais pobre. Agora o dinheiro de investimento, na verdade é o seguinte, você tinha que chegar no Brasil e fazer o seguinte, olha só, a riqueza está toda aí dentro do baú, só que só tem meia dúzia que tem a chave. E a meia dúzia que tem a chave está me chantageando para poder tirar a riqueza para todo mundo utilizar. Então é o seguinte, eu como Estado vou dar as condições, ou vou forçar até as condições na iniciativa privada para que todo mundo tenha a chave desse baú. Para que todo mundo, se quiser, tenha como pegar financiamento numa taxa menor do que o quanto ele consegue gerar de retorno de riqueza. Investindo, seja plantando, seja montando uma startup digital, seja, enfim, abrindo uma loja, qualquer coisa. Eu vou garantir que você tenha esse financiamento. Eu vou garantir que você tenha acesso às máquinas que são precisas para começar a montar esse negócio. Eu vou garantir que você tenha acesso ao conhecimento, ao capital intelectual que é preciso, a um custo menor do que o que você consegue ter de retorno. Porque aí você vai pegar esse capital que eu estou te dando e vai gerar riqueza. Uma taxa de retorno maior que paga isso que você pegou emprestado. Então o governo tem que fazer o seguinte, dar a chave para abrir esse baú de riqueza, mas para todo mundo, e não para meia dúzia. Ele tem que deixar de ser refém dessa meia dúzia de pessoas. Eduardo, uma vez em entrevista você falou que se a classe média soubesse o que acontecia no mercado financeiro, faria uma revolução. Como que a classe média pode ficar sabendo o que acontece no mercado financeiro? É engraçado, porque essa é uma pergunta difícil, né? Mas eu acho que o Bolsonaro acendeu uma luz de esperança para todo mundo, né? Porque se o Bolsonaro conseguiu ser eleito, né? Com os 15 segundos dele só em cima do que ele fez ali nas redes sociais, espalhando aquelas informações todas falsas e absolutamente até maldosas, na minha opinião, né? Isso é uma opinião pessoal, que tem muita maldade ali, né, naquela história. Pô, a gente pode fazer isso pro bem também. A gente pode mostrar para as pessoas, a gente pode desenhar o fluxo. A gente pode, como eu pego no livro, mostrar que essas pessoas que são as mais pobres, elas estão bancando e protegendo aquelas pessoas que assolam elas no dia a dia, que maltratam, que exploram elas no dia a dia. Então eu acho que a gente tem que usar esse mundo moderno para fazer isso, que a mídia tradicional não vai fazer. A mídia tradicional, empresas são figuras jurídicas fictícias, segundo a interpretação francesa. Eu li isso uma vez, né? Se estiver falando uma besteira enorme, aí os advogados me corrigem, eu não sou advogado, mas eu li uma vez isso, estava escrito. Por quê? Empresa não existe, isso é uma realidade, assim, como é que se diz? Que a gente inventa para poder ver aquilo ali como um ente. O CNPJ é um número. No final são pessoas por trás de todas as empresas. A palavra empresa é para definir um grupo de pessoas que tem um objetivo teoricamente em comum, mas não, são pessoas. Então a mídia que a gente chama são pessoas. É o fulano, tem nome do meio e sobrenome. Essas pessoas que são as donas da mídia tradicional, essas pessoas fazem o quê? Onde é que elas moram?
Além dos jornais, revistas, televisões, quais as outras atividades delas? Elas têm fazendas, elas aplicam dinheiro em dívida pública, são pessoas, e sendo pessoas elas têm interesses pessoais. E quando se juntam como grupo de pessoas, esses interesses pessoais, é claro que vão transbordar nas suas empresas, nesses entes que a gente acaba personificando também, mas esquecendo que atrás tem pessoas de verdade, né? Então eu acho que a gente deveria saber que a mídia contribui demais para a gente não ter essa percepção correta das coisas. Bom, então quem quiser saber um pouco mais sobre os bastidores, compra o livro, né? Esse e o próximo que sai daqui a 2 meses, esse próximo vai ser uma bomba, chama-se Desigualdade. Esse próximo livro vai ser muito legal. Então aí você volta aqui para contar um pouco mais sobre isso. Combinado. Muito obrigado, viu? Valeu, cara. Obrigado tchau, tchau. aí e boa sorte à Carta Capital. Muito obrigado.